Ok. Então, como vocês autorizaram, vou estar gravando essa aula, tá aí depois, até para a gente estar revendo, né? E anotando aquilo que se perdeu ali, até para os outros colegas também visualizar. Então, pessoal, vou abrir aqui o livro de vocês. Deixa eu só abrir aqui. Tá tudo lento. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Vou compartilhar então a tela e a gente vai. Estão conseguindo visualizar? Tô vendo. Ok. Então, vamos lá. Defesa do corpo humano, então, pessoal. Isso é um tema bem propício que nós estamos vivendo, né, nessa pandemia. Qual é o problema dessa pandemia? É o vírus? Também, né? O problema é que nós não temos ainda as defesas para esse vírus. Muitos estudiosos já falaram que, infelizmente, isso só vai acabar quando nós inventarmos uma vacina. Eu achei que era aqui que estava pedindo autorização para entrar, mas não. Inventarmos uma vacina, né? Ou a maior parte da população pegar esse vírus e ficar imune, tá? Então, isso que os cientistas falaram, ou a gente inventa uma vacina para esse vírus do Covid, ou a maior parte da população vai ter que pegar esse vírus para criar resistência e imunidade. E é isso que nós vamos estudar hoje, tá? Defesas do corpo humano. Eu não estou vendo vocês. Caso vocês queiram falar alguma coisa, vocês podem falar, tá bom? E daí a gente vai interagindo na aula. Aqui, em casa, na escola, em ônibus lotado, em várias situações do corpo humano, está exposto a substâncias e micro-organismos que podem causar doenças, tá? Assim, é fundamental que ele possui mecanismo de defesa que o mantém saudável. Então, nós, todos os dias, independentemente do local onde nós estamos, né? Nós entramos em contato com o mecanismo de defesa, tá? Esse mecanismo nos protege, né, do corpo de várias maneiras. Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar aqui. Sim. Bom dia, Mariana. Estou gravando a aula, tá? Vamos acompanhar ali. Aqui, então, esse mecanismo protege o corpo de diferentes maneiras. Cada um apresenta estrutura e processo de formas diferentes, linhas de defesa. Sim, nós temos soldadinhos, tá? Outros agentes invasores. Cada linha de defesa pode agir contra invasores de maneiras diferentes aqui, pessoal. Nós vamos verificar que nós temos 3 barreiras diferentes. Só um pouquinho. Luísa, não. Isso que dá trabalhar em casa. Né? Bom dia, Alanis. Começou a aula, tá? O prof já está gravando. Então, vamos voltar aqui na página 275. Quem está aí? Só um pouquinho que agora meu livro travou. Então, como a prof falou, nós temos 3 linhas de defesa, tá? Do nosso organismo. A primeira linha, nós temos ali as barreiras químicas, que temos no nosso estômago, tá? Que é a primeira linha de defesa. Nós temos os nossos olhos, a nossa pele, o espirro, galera. Voltou. Nós temos o espirro. Por isso que nós não podemos segurar o espirro, pessoal, tá? Nós não podemos segurar o espirro justamente por causa disso. Que quando eu espirro, tem 2 motivos. Uma por causa da pressão que nós temos, né? Que vocês podem ver, quando a gente espirra, parece que há uma pressão liberada. Então, se a gente segura isso, também prejudica. E também nós estamos segurando o micro-organismo que está dentro. Então, o corpo está tentando expulsar e nós estamos segurando ele para dentro aqui, tá? Então, aqui, ó, estratégia do corpo, conhecer os... Então, ali. Já os defesas... Então, nós temos aí vários tipos de maneiras diferentes de defesa. As defesas inespecíficas
são estratégias utilizadas pelo corpo para impedir ou afastar a entrada de qualquer agente estranho, independentemente de qual seja. Então, ele não... É como se fosse numa guerra, como se fosse uma guerra, né? Nós temos aqueles soldados que vai na frente e nós temos os outros que é específico. Ó, vamos atuar aqui, vamos invadir aqui. Então, a parte um pouco mais da inteligência, vamos dizer assim, tá? Então, nós temos a primeira, que é, independentemente, seja qual for o agente, ele vai combater. Mesmo se ele vai perder ou ganhar, ele vai lá para combater. Já as defesas específicas, ó, são estratégia do corpo é reconhecer os agentes que entraram no nosso corpo. Então, eles entram para agir na sua destruição de forma rápida e direcionada, tá? Primeira linha de defesa, então, nós temos aqui o estômago, nós temos o espirro que eu falei, a nossa pele e a lágrima, tá? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não. Ok. Eu acho que agora não entra mais ninguém. Então, e a nossa lágrima, tá? Então, a nossa pele, né? Nos nossos tecidos, nossos pelos, as glândulas sebáceas também, tá? O espirro, como eu falei antes, e o suco gástrico. O suco gástrico é bem importante, né? Que ele, muitas vezes, quando nós comemos algo que não faz mal, que nos faz mal, pessoal, o suco gástrico tenta eliminar aquilo, mas muitas vezes ele não consegue, tá? Então, aqui, barreira química é o suco gástrico. Nós temos aqui o suco gástrico presente no estômago, a saliva, algumas secreções nasais e seca. Então, isso aqui é barreira química. Mecânica, a epiderme, as mucosas, pelos e cílios, tá? E reflexos, vômito, espirro e tosse. Pessoal, os pelos, eles têm uma grande importância nas barreiras ali, não é à toa que nós temos pelo. Segunda linha de defesa. Células e proteínas. Então, a primeira é célula de defesa e células e proteínas. Opa, subiu demais. Segunda linha de defesa, células de defesa, então, ela é formada por células que realizam fagocitose. Alguém sabe o que é fagocitose? Alguém sabe? Pode falar. Alguém sabe o que é fagocitose? Hein, pessoal? Que preguiça, hein? Tem alguém na sala? Isso, bom dia. Entrando mais um colega, o Matheus está entrando também. Bom dia, a aula já começou, tá, amores? Alguém sabe o que é fagocitose? Alguém quer dar um palpite? Não? Vocês estão com preguiça, né? Então, fagocitose quer dizer englobar ou abraçar, tá? Então, quando entra um agente estranho, ela engloba, ela abraça esse agente estranho e destrói ele, tá? Então, fagocitose é que estão espalhadas pelo corpo. Além disso, essa linha de defesa envolve processos como aumento de temperatura, que é a febre e inflamação. Por isso que, quando, por exemplo, a pessoa está com febre, já é sinal de alguma coisa está errada. Por quê? Porque ela é uma das linhas de defesa do nosso organismo, tá? A febre não aparece por qualquer motivo. Se deu febre, é porque alguma coisa, algum agente estranho está prejudicando o funcionamento ali, tá? E inflamações. Então, geralmente, a febre vem primeiro, logo em seguida já aparece a doença. Ou é uma dor de garganta, ou é uma infecção em algum outro lugar. Então, a febre indica que algo está ocorrendo no corpo. Por isso que, hoje, né, as pessoas fazem a medição para o Covid, né? Porque como é uma doença que não tem muitos sintomas, né, vai aparecer muito mais para frente, a febre é um dos primeiros sintomas do Covid ali. Porque há um agente estranho, então o corpo vai tentar, de alguma forma, combater. E a terceira linha de defesa, que é as células e proteínas, a terceira linha de defesa do corpo são as células e proteínas especializadas contra determinado vírus
micro-organismos e algumas substâncias. Elas são capazes de reconhecer os agentes estranhos e agir diretamente sobre eles. Então, pessoal, vamos falar do Covid aí, que infelizmente é o que está na alta aí. Ou até mesmo o vírus da gripe. Toda vez que eu pego um vírus da gripe, toda vez que eu estou resfriado ou gripado, que é a diferença entre esses dois, pessoal, é um vírus novo. É um vírus diferente. Não existe gripe mal curada, tá? Os antigos falavam muito isso, né? Ah, você não curou essa gripe direita, uma gripe mal curada, por isso que você pegou de novo. Não, não existe isso, pessoal. Toda vez que eu pego uma gripe, um resfriado, é um vírus novo que eu entrei em contato e eu não tinha o quê? Essa terceira linha de defesa, tá? Eu tive que desenvolver essa linha de defesa. Pessoal, é aqui que está o nosso do Covid, tá? Nós não temos essa linha de defesa, essa terceira linha de defesa, que também a vacina vai nos proporcionar isso. Aí ele entra no nosso corpo tenta defender, e essa linha de defesa tenta produzir anticorpos específicos para aquele vírus. No meio disso tudo demora um tempo, e é nesse tempo que as pessoas, infelizmente, não conseguem sobreviver, tá? O corpo humano apresenta várias defesas para impedir o contato com micro-organismos causadores de doenças. Os pelos do nariz e o muco, né? Lembra lá no sistema respiratório, né, pessoal? Que ajuda aqui a filtrar o ar, os que vai para os pulmões. Então, retém os agentes estranhos, tá? Então, o nosso reflexo ali é o que? É o espirro, né? Quem tem bastante rinite, sinusite, azite da vida sabe muito bem como é isso. As lágrimas possuem substâncias que destroem agentes estranhos, principalmente micro-organismos. Além disso, elas limpam a superfície dos olhos. Quem tem alergia também percebe bastante isso. A pele é uma barreira natural contra as células de que formam a epiderme, em associação com o sebo e o suor, formam uma barreira química e mecânica. Então, a pele é um grande tecido, né? E isso nos protege bastante. A saliva retira micro-organismo encontrado nos dentes, ajudando a prevenir sua propagação. A urina, assim como o vômito e as fezes, ajuda a eliminar micro-organismos estranhos ao corpo. Nós não estudamos o sistema urinário. Pessoal, o sistema urinário, os rins, eles filtram o sangue, tá? Então, se entrou algum agente estranho no nosso organismo que vai cair na corrente sanguínea, o nosso rim vai tentar eliminar ele na filtração, tá? Por isso que é muito, muito importante a gente tomar líquido, água, não é Coca-Cola, é a água, tá, galera? Então, por isso que é importante nós fazermos a ingestão desse líquido para nos auxiliar. O suco gástrico, que é liberado no interior do estômago para ajudar no processo da digestão, também destrói agentes estranhos que entram pela boca. Às vezes não conseguiu a saliva segurar, desceu até o estômago e só vou fazer esse processo, então. Outras defesas específicas do nosso organismo. O corpo humano tem duas defesas inespecíficas que ajudam a eliminar os agentes estranhos. A febre e a inflamação. Então, a febre e a inflamação é inespecífica. Independentemente do que entrou no meu organismo, a febre e a inflamação vai aparecer, tá? Então, ela é inespecífica. São uma das primeiras barreiras que acontecem. Quando o micro-organismo invade o corpo humano, os glóbulos brancos, olha lá, liberam determinadas substâncias que atuam no encéfalo e alerta para a presença desses elementos. Então, ele vai lá e diz, olha, os glóbulos brancos vai lá, verifica que tem um agente estranho, manda no nosso cérebro assim, ó, até eu fazer o soldadinho, vamos dizer assim, né, o específico para aquele agente estranho, ele vai fazer o quê? Ele vai elevar a temperatura do nosso corpo, tá? Para que tentar destruir esse agente pelo aumento da temperatura. Já as inflamações são reações que ocorrem em áreas do corpo que sofrem algum tipo de dano. Por exemplo, dor de garganta, né? Bem conhecido ali. Esse processo se caracteriza pela inchaço e vermelhidão.
no local, criando ambientes que facilitam a destruição do micro-organismo. Então, é uma forma também de destruição. E essa inflamação, nós temos ali alguns glóbulos brancos, tá? Quando a agente estranho entra no corpo, determinados glóbulos brancos, chamados de macrófagos, tá? Realizam fagocitose, abraçar, englobar, tá? Então, fagocitose significa isso, ó. Abraçar, englobar aquele agente estranho, aquela substância, tá? Além disso, certas proteínas presentes no plasma sanguíneo, olha aqui de novo o plasma, pode ligar-se ao agente estranho e auxiliar na destruição. Lembra o que tinha lá no plasma sanguíneo? Glóbulos brancos, de defesa, lá. Os leucócitos são produzidos na medula óssea e são presentes no sangue, no sistema linfático, tá? Então, aqui, os leucócitos, existem diversos tipos de leucócitos, entre eles os linfócitos, que fazem parte da imunidade específica. Imunidade específica é aquele que vai combater um determinado agente estranho, ele é específico para aquilo. O linfócito B, quem fez exame de sangue, ou até mesmo por alguma cirurgia, geralmente vai ter de coagulação e vai ter alguns desses linfócitos aqui, o B e o T, tá? Produzem anticorpos. Ó, então, o linfócito B produzem anticorpos responsáveis por reconhecer agentes invasores e toxinas. Liga-se a eles e ativa as células que podem realizar fagocitose e eliminando. Então, ele é responsável por produzir anticorpos, então ele vai reconhecer invasores e toxinas, ou seja, é ele que vai alertar o sistema imunológico e fazendo fagocitose. Da mesma forma que ele avisa, ele também já tenta eliminar. Já os linfócitos T são formados no timo e não produzem anticorpos. Ó, eles não produzem anticorpos. Eles têm a capacidade de reconhecer o agente estranho, ligando-se ao antígeno. Lembra lá o antígeno, né? Além disso, esses linfócitos ativam os linfócitos B para produzir anticorpos específicos. Então, ele vai lá reconhecer e falar, olha, é o fulano de tal que está invadindo o corpo. E o linfócito B vai lá invadir, vai lá com soldadinhos específicos, tá? Vacina e soro, então. Qual é a diferença de vacina e soro? O soro é um anticorpo imediato. Vacina é aquilo que eu vou produzir, tá? Por exemplo, quando eu estou muito doente, eu não vou lá no hospital tomar vacina. Eu vou no hospital tomar um soro. Por quê? Porque eu preciso do anticorpo imediato. Não dá tempo do meu corpo produzir anticorpos. Eu preciso dele na hora. E vacina, eu tenho um tempo hábil para isso, tá? Vimos que o corpo humano tem mecanismo de defesa contra agentes que podem provocar doenças. No entanto, a imunidade também pode ser adquirida. Então, nós podemos adquirir imunidade. Exemplo disso é a gripe, né? Nós não temos a defesa específica para a gripe, então toda vez que eu pego um vírus novo da gripe, eu crio essa imunidade. A imunidade adquirida pode ser ativada, tá? Quando o corpo humano produz anticorpos para um determinado antígeno. E passiva, quando o corpo humano recebe anticorpos prontos para determinados antígenos. Então, nós temos ali. A vacina é um exemplo de imunidade ativa artificialmente adquirida. Então, foi o homem que inventou a vacina. Então, nós temos ali a vacina preparada a partir de antígeno e micro-organismo, de vírus ou toxina produzida por bactérias. Ela não é ativa, tá, pessoal? Não tem o potencial aí de reprodução. Ele entra no nosso organismo. Esse vírus ou bactérias, né? Ele pode ser, não tem o potencial de produção, mas ele pode estar vivo e inativo, né? Então, ele pode estar vivo ou atenuado, que nós chamamos, que é aquele que não tem o potencial de produção. Após a vacinação, o corpo humano passa a produzir anticorpos específicos, né? Então, por isso que é importante a vacinação.
Algumas vacinas fornecem imunidade por toda a vida. Outras, porém, precisam ser reforçadas periodicamente, tá? Nós temos ali a vacina da febre amarela, se eu não me engano, de 10 em 10 anos. Então, de 10 em 10 anos, nós temos que estar ali tomando. O da gripe, todo ano, porque todo ano tem vírus novo, tá? O soro é um tipo de imunidade passiva adquirida artificialmente. Novamente, o homem que inventou ali. Quando uma pessoa tem um acidente com um animal venoso, ou seja, uma picada de cobra aqui, recebe o soro terapêutico, que contém anticorpos pronto, já está pronto contra o veneno, tá? Esses anticorpos são produzidos no corpo de outro animal e são tratados para compor o soro terapêutico. E assim, o corpo não precisa produzir esses anticorpos, porque ele já está pronto. Então, novamente, quando eu vou para o hospital, eu não vou lá tomar vacina para daí eu sarar, né? Eu tenho que tomar logo o soro pronto, né? O anticorpo pronto, porque não, meu organismo não dá tempo de produzir, tá? Aqui é o grupo sanguíneo da nossa população brasileira, tá? Aqui nós temos ali o O é 45% da população, o A 42%, o B é 10% e a B 3% então, da nossa população. Acho que já chegamos nos exercícios, tá? 2, sangue. Então, eu vou voltar aqui, deixa eu só dar uma verificada, mas eu acho que aqui já é os nossos exercícios. Correto. Vamos voltar aqui para o nosso chat. Pessoal, alguma dúvida? Ô, prof, Oi. se você toma só uma vacina e você não precisa, tipo, renovar ela, se o vírus muda toda vez, por que você não toma ela todo ano, todas as vacinas? Não, depende. Existe, por exemplo, a poliomielite, tá? Deixa eu interromper aqui só um pouquinho. A poliomielite, ou seja, a paralisia infantil, ela é um vírus, né? Só que existem algumas doenças que não sofrem mais mutação e outras sofrem, como é o caso da gripe. Da gripe tem uma vacina, quando eles vão no outro ano, esse vírus sofreu mutação, eles têm que refazer de novo essa vacina, entendeu? Mas existem algumas doenças que não sofrem mais mutação. Aí, uma única vez você tomando, não precisa tomar de novo. Alguém mais? Alguma dúvida, pessoal? Pode conversar aí. Para que serve o soro? O soro, ele é um agente, ele é um anticorpo imediato, tá? Por exemplo, eu tô lá, tô passando muito mal, e eu vou para o hospital, tá? Não dá tempo de eu tomar uma vacina para o meu corpo produzir anticorpos. Eu vou lá, eu tomo um soro imediato, que é cheio de anticorpos, porque eu não sei o que está invadindo no meu corpo, né? Então, eu vou lá, tomo imediato para o meu corpo, de alguma forma, começar a agir até eu descobrir o que é, tá? Deixa eu ver o que o João Pedro colocou aqui. Você procurou no Google, né? Ok, mais alguém quer perguntar? Ficou bem claro, João, o que é esse do soro? João Pedro, ficou bem claro isso? Sim. O que é o soro? Ficou? Então, o soro, por exemplo, levei uma picada de cobra, né? Que foi o exemplo ali. Não dá tempo de eu tomar a vacina. O meu corpo demora um período para fazer isso. Por exemplo, quando eu tomo vacina, dependendo do agente que tem que ser produzido, demora de 3 a 7 dias. O da gripe, que nós tomamos da H1N1, demora quase 30 dias para fazer. Tá? Então, imagine, você acha que meu corpo vai dar tempo de fazer isso? Não vai. Então, eu tenho que tomar o soro. Então, os soros são anticorpos prontos, tá? Que é produzido em outro local e ele já é colocado direto na pessoa, porque não dá tempo do organismo da pessoa produzir, tá? A vacina não. A vacina eu tomo como uma prevenção.
Então, eu tomo a vacina, meu corpo tem um tempo para produzir esse anticorpos, e quando eu entrar em contato com esse vírus, essa bactéria, vamos dizer assim, esse agente estranho, meu corpo já tem um soldadinho específico para ele. Por isso que tem crianças, principalmente as menores, quando tomam vacina, elas têm reação. Que reação é essa? São febre, né? Fica ruinzinha, mas geralmente é a febre, né? No local da aplicação, geralmente fica um pouquinho vermelha, que é um sinal de inflamação, porque o meu organismo entrou em contato com agente estranho, ele vai lá, reconhece aquele vírusinho, aquele vírus, vamos colocar um vírus como exemplo, tá? Aquele vírusinho, aquela bactéria está, vamos dizer assim, morto ou atenuado porque quando não tem o potencial de se multiplicar, tá, pessoal? Então, meu anticorpo vai lá, reconhece, manda mensagem para os outros anticorpos, é o fulano de tal, então nós temos que fazer soldadinho para ele. Aí faz o soldadinho para ele, tá? Teve uma pergunta antes aqui, deixa eu só verificar aqui. Não entendi isso da fagocitose. Então, é assim, ó, a fagocitose, ela vai englobar, tá? O agente estranho. Por exemplo, vamos dizer, não tem nada aqui, tá? Ó, meu coração aqui, ó. Vocês estão vendo meu coração aqui? Tá? Então, meu coração é agente estranho, minha mão vamos dizer assim, as células de defesa. Isso aqui é o agente estranho que está no meu corpo. Quando a minha célula reconhece isso aqui como agente estranho e fala, opa, isso aqui não faz parte do meu sistema imunológico, do meu organismo, eu tenho que combater. Mas antes que esse agente estranho se multiplica, invade outras células do meu organismo e dá maior prejuízo para mim, ele vai fagocitar, englobar, tá? E com isso, ele vai destruir ou tentar destruir esse micro-organismo estranho aqui, tá? Então, fagocitar, englobar, tá? Destruir. Ficou claro, Alanis? Deu para entender? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Pode ser referente aos outros conteúdos também, tá? Que vocês tiverem das aulas anteriores. Ô, prof, Oi. mas como que os médicos sabem, tipo, como são os agentes, tipo, o soro? Você tem que ter os anticorpos dentro dele, né? Como que eles sabem como são esses anticorpos para poderem produzir eles? Depende. Aí existe duas linhas. Por exemplo, se eu levar uma picada de uma cobra, vamos dizer assim, então você tem, ou de uma aranha, né? Você fala, eu fui picado pela aranha marrom, vamos dizer assim, né? É uma cobra cascavel. Então, eles já têm a vacina, o soro, pronto para aquele determinado agente, né? Aquele determinado células de defesa. Então, já está pronto. Agora, quando eu não sei, né? Eu chego lá e eu fui picado, você sabe qual tipo de cobra? Não, eu não sei. Aí eles colocam, eles fazem um mix, vamos dizer assim, de soro, tá? Quando nós vamos no hospital, que nós estamos muito doentes, muito mal, e ainda não sei os nossos exames, e eles colocam aquele soro, nada mais é que um mix de células de defesa ali, tá? Que vai nos auxiliar, porque eles não têm ainda o que está fazendo mal. Então, nós temos cloreto de sódio e outras coisas lá que nos auxiliam nas células de defesa, tá? Como se fosse um mix. Como eu não sei o que é, eu vou colocar tudo, que alguma coisa vai fazer efeito, tá bom? E a vacina não, a vacina já é específica para aquele determinado caso. Deu para entender, Gabriel? Sim. Ô, prof, não daria para fazer uma vacina para picada de cobra, vamos dizer assim? Eu acredito, até daria, só que eles não conseguiram ainda, provavelmente, para essa, vamos dizer assim, para essa vacina, eles não conseguiram isolar, vamos dizer, isso para fazer a vacina, porque para fazer a vacina não é tão fácil assim, tá? Se vocês estão acompanhando o caso do Covid ali, vocês estão vendo que vários cientistas do mundo inteiro estão estudando para fazer a vacina, porque não é tão simples assim,
né? E vamos dizer assim, que a da cobra não é um vírus, é uma proteína, né? Aí fica mais difícil ainda. Não é um agente, é uma substância, tá? Então, por isso que eles fazem um soro, então, ao invés da vacina, porque não é um agente estranho, não é um vírus, uma bactéria, é uma proteína que um certo animal produz. É a mesma coisa que nós queremos, por exemplo, produzir uma vacina do nosso suco gástrico, tá? Então, é a mesma coisa, não é um vírus, um agente estranho, é uma proteína, uma substância química que um determinado animal produz, só que para nós faz mal, tá? Mais alguma coisa? Vamos conversando, interagindo aí, galera. Como é que vocês foram de trabalho? Foi tranquilo? Alguma dúvida sobre trabalho? Hein, pessoal? Alguma dúvida sobre o sistema OAB, RH? Não? Se tiverem alguma dúvida, pessoal, podem perguntar, podem. Deu para entender o sistema RH e o ABO, pessoal? Eu fiquei bem preocupado, porque como é uma aula bem complexa, eu fiquei bem preocupadinha com vocês. Vocês conseguiram assistir aquele videozinho que eu mandei? Sim ou não? Mais ou menos, sim, deu para assistir. Tá. É um conteúdo bem complexo, tá? Então, eu fiquei até meio preocupado com vocês ali. Eu não fui ainda buscar o trabalho de vocês, provavelmente eu vou amanhã buscar o trabalho de vocês para dar uma olhadinha ali, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, pessoal? Vou parar então de gravar, já que vocês não têm nenhuma dúvida. Deixa eu só parar aqui a gravação.